Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Blood Faca, canal voltado a VTEs, né, Vampire The Eternal Struggle. E hoje com mais um quadro de entrevistas, né? Eu sou Edinaldo Júnior, jogador de VTEs. Meu nome é Job Rogério, príncipe de Campina Grande e também jogador. Hoje a Exatamente. gente vai entrevistar nada mais, nada menos do que a maior campeã brasileira, Fernanda. Rapaz, que coisa chique. Muito bom. Realmente estamos aqui com Edinaldo, Fernanda, conhecida aí, né, como a maior campeã brasileira. Até, assim, tem um pessoal de. Que existe uma rixa, né? O jogo ele tem uma rixazinha. Aí o pessoal de. Acho que de Minas Gerais, acho que é de Juiz de Fora, falou. A única jogadora que sabe jogar em São Paulo é a Nanda, é a Fernanda. Aí, ó. Então, eu morei bastante tempo em Minas, então eu convivi bastante tempo com aquele playgroup. Por isso que tem esse carinho, Ah, entendeu? não sabia disso. já não sabia dessa, já. Já tem uma curiosidade aí, né? Mas você é de lá ou é de São Paulo? Não, eu sou de São Paulo, mas eu fiz faculdade em Ouro Preto, Minas Gerais. Ah, Então, o legal. tempo de faculdade, eu fui lá e joguei com o playgroup deles, de BH. Mas eu acho que isso já é uma brecha para a gente saber um pouco assim do seu histórico. O jogo você conheceu antes da faculdade, durante a faculdade? Como é que foi que você teve o primeiro contato? Foi, foi bem engraçado, porque eu venho do RPG. Hum, E no grupo de RPG surgiu o assunto VTS. De início, a gente do RPG era bem resistente ao card game. Então a gente dava uma zoadinha na galera que jogava card game, ao invés de jogar RPG, rasgava as cartinhas deles. eu conheço essa Até que, rixa. até que numa noite aí, um dos meus amigos propôs que a gente aprendesse o jogo para depois falar mal dele. Aí ele montou um mesão. Eu acho que eles deviam ter aí uma meia dúzia de decks, mais ou menos. Eles dividiram os decks no meio para dar certo, para dar para todo mundo jogar. E fizeram um mesão com 9 pessoas. Eu sei que eu joguei 3 turnos. A gente começou, devia ser umas 10, 11 horas, assim, mais ou menos. E terminou umas 4h30. Terminou não, encerrou às 4h30 da manhã, porque... Nossa, E eu hum, joguei 3 turnos, assim. Passou por mim 3 turnos nessa noite. nossa, tem Mas foi muita muito gente. legal, porque parece que não, mas é eficiente pra caramba, né? Porque se tinham 9 pessoas e passaram 3 turnos, dá aí 27 turnos. Então eu vi 27 pessoas com estratégias diferentes de deck jogando, e aí relação de stealth intercept, o que que é combate, quais as fases, não sei o que. Terminou que acabou a noite, todo o grupo que estava lá aprendeu a jogar, aprendeu as regras da noite. Era bem perto do meu aniversário. Um dos meninos pegou um deck toreador, que foi o que eu joguei naquela noite, e me deu de presente. Pronto, eu voltei para casa feliz com meu deck de toreador. E nessa época, era 2005, acho que 2005. Mas nessa época o VTS ainda vendia bem. Então, isso era uma noite de sexta. No sábado, assim que eu acordei, eu fui para Paulista, porque lá vendia VTS em banquinha de jornal. Aí eu já fui rodar as banquinhas de jornal da Paulista atrás de mais deck BTS para comprar. Aí fui comprando tudo que eu via pela frente: deck, Buster, Shield, Counter. Ah, então a gente tinha uma loja em São Paulo, a Ox, e ela funcionava 24 horas. Ela não fechava. Ela era aberta para tabuleiro, para card game e para RPG. E lá eles vendiam, eu acho que o maior lucro deles era o Magic, né? Que vendia muito nessa época, principalmente. Mas a loja não se segurou muito tempo, acho que ficou aberto um ano e pouco. E nesse tempo a gente jogou muito VTS lá, muito, 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 muito. Voltando aqui às perguntas, o que que fez você assim gostar do jogo? Foram seus amigos ou você falou aí das estratégias, né, que te chamou a atenção e viu que parecia interessante, mas o que de fato te fez, não, eu vou jogar isso aqui, assim, vou me dedicar a esse jogo. Eu acho que tem a relação com World of Darkness, né? Porque estava muito próximo do que a gente estava vivendo ali no RPG, então a gente conseguia relacionar as coisas, até mesmo o nome de carta com nível de disciplina, sei lá, com um ritual de Tremere e por aí vai. E é do mesmo playgroup, então Foram era um unindo as outro coisas. passatempo.
Hoje, ao invés de jogar RPG, vamos jogar VTS para ser diferente? E aí todo mundo meio que fez esse acordo, né? Assim, se comungou nesse mesmo objetivo e fez o playgroup. Mas ficaram poucos, sabia? Desses 9, sobreviveram uns 4, e hoje acho que desses 4, talvez só eu, que Caramba. eu tenho conhecimento. O resto abandonou o jogo aí no caminho. E aí você foi, nesse meio tempo, essa galera que conheceu junto com você, mas você já conheceu outra galera que já jogava também. E aí você Então, foi. aí como é que foi? Quando eu aprendi a jogar, e a gente ficou bastante tempo jogando entre nós. Até que num dia eles falaram assim, tinha um point em São Paulo que é o Centro Cultural Vergueiro. E lá o pessoal se encontrava às terças e sábados para jogar VTS, e os veteranos se encontravam. Então tinha um lance assim. Quando todo mundo estiver jogando legal, a gente vai lá para o Centro Cultural, porque lá lascou, Só lá tem ninguém deixa o. voltar, lá eles vão bater na gente, entendeu? A gente ficou uns tempinhos aí, uns 2, 3 meses jogando só entre nós, para depois ir jogar lá. Aí depois que foi jogar lá, lascou, porque aí a serpente do VTS ficou de verdade. De fato, Aí né? a gente jogava terça, sábado, virava de sábado a domingo. Imagino. Eu quero saber de Fernanda Hum, quando ela venceu o primeiro brasileiro dela e se ela lembra qual era o deck. quando? Eu não lembro quando. Eu acho que 2012. Não tenho certeza, mas acho que 2012. Foi num torneio em Niterói, no Rio, Principado do Cid Nelson, e o deck era um mid-cap presença de voto. Um deck de voto. Apelão. Pior é que não, é que o metagame ficou muito bom para mim. O Nino era meu predador, ele estava jogando de Summon History, só que sei lá, lembro porque o Danilo de Príncipe de BH, né? Ele era predador do Nino e estava jogando de block. Então o Nino não conseguiu Ah, fazer o Summon History. ah. E, Ficou e a sem mesa predador, meio que tinha o basicamente. consenso de que era legal que eu pingasse bastante Kaine no Nino, porque o deck dele era muito ofensivo. Então ele levou a de vilão da história, assim, vamos matar o Nino, e enquanto isso a Fernanda foi jogando. Mas para chegar nesse patamar de brasileiro, assim, de campeã do brasileiro, assim, você ficou jogando mais em São Paulo, ou você sempre viajou para poder participar desses campeonatos? Sempre viajei. O primeiro torneio que eu viajei foi o do Kleber, hoje o CN, e do PP, que eles fizeram em Cataguases, acho que era 2006, 2007, alguma coisa assim. Que foi num esquema muito legal, todo mundo acampado, e aí Rapaz, o Kleber lançou o primeiro quiz de VTS, assim, que eram umas rodadinhas de perguntas sobre VTS, você ia respondendo e dava bleed na dupla. Meu, era uma bagunça. Eu sei que o Kleber estava tão bêbado, mas tão bêbado para variar, que ele já não conseguia mais fazer as perguntas do quiz, e o PP tentou ajudar, mas o PP também estava bêbado pra caramba. E a gente se divertiu bastante nesse brasileiro, que eu acho que foi o Sirleno que ganhou, se eu não me engano. Acho que foi o Sirleno que ganhou. Sul-americano também, não tem? Não tem. E Não tem nem, e nem Sul-americano. paulista. nem E nem paulista. paulista. Mas Nem tem um paulista. nacional para quem tem um paulista. Eu tô brincando. Mas o Paulistão lá é bem grande também, né? O Paulistão aí geralmente dá uns 30 jogadores, né? Dá. Ano passado, acho que foram 32. É muito jogador. Acho que É foram muito jogador. 32. É. É um campeonato assim de porte tal E é qual, né? difícil, né, jogar no seu estado, porque todo mundo já sabe como você joga, então você não pode nem mexer o cabelo, sabe? Você mexe o cabelo e fala, não tem carta, sabe? Já sabem Porque é todos os moda, assim, trejeitos, porque né? eles já te Eles já leem, dão sabe? tchau. Acostumado. Mas você tem algum deck, o arquétipo de deck que você considera mais forte ou estratégia? Eu gosto de deck quase to box, assim, eu gosto de deck que tenha um foco, mas que não dependa só daquilo para vencer. Por exemplo, eu não gosto de jogar com um deck, sei lá, um deck
Aquela estratégia Malkavian 94 Blitz Stealth. Não gosto de jogar com deck assim, porque se porventura acontece qualquer coisa, eu pego um deck de intercept na frente, pronto, acabou, não faço mais nada. É, Detesto deck que não tem saída, então eu tento montar o deck com um pouquinho de foco, mas que tenha outras alternativas, né? então essas opções Eu vi assim variadas. você jogar muito com deck de block. Eu pensei que seria a opção favorita. O deck de block, olha, eu acho que eu já enjoei de jogar de deck de block. Faz bastante tempo que eu não jogo de deck de block, inclusive, porque o deck de block ele espera todo mundo se matar para ganhar no final, né? Essa é a grande É, estratégia. é muita paciência. Deck de block é A paciência. grande estratégia é você se fingir de morto e esperar o pessoal se matar. Mas cansa, né? Enche o saco. Ó. São 4 rodadas para você ficar fazendo isso. Aí eu dei uma cansada de jogar de deck de bloco. É verdade. Vamos, outra pergunta para Fernanda. Hum. Fernanda, como você se sente sendo a única campeã brasileira 3 vezes? Aí tem uma questão importante, porque é, nesse cenário nerd, ser menina é uma bosta, porque você é meio que. É sério. Mesmo no RPG, assim. Você não. As pessoas consideram que você não tá lá para jogar, mas que você tá lá de acompanhante de alguém. Então você é a namorada do jogador, ou você é a amiga do jogador tal que foi junto, e nunca você tá lá por interesse próprio, assim, porque você quer jogar. Então, todas as vezes que eu tô jogando já isso até hoje, não muda muito não. Eu não monto decks que dependam muito da boa vontade da mesa, porque quando eu proponho um acordo, o pessoal nem me escuta, assim, é como se eu estivesse falando pro além. Eu já nem proponho mais acordo. Eu joguei umas mesas com o Joab aí online, ele pode falar. Eu jogo quietinha, silenciosa na minha, porque eu já entendi que Próximo não fala. adianta pedir acordo. Juiz é o tempo inteiro, porque quando eu argumento qualquer carta, pronto, todo mundo é do contra, o tempo inteiro. Então, eu já nem argumento mais. Quando eu vejo algum problema acontecendo, eu falo, chama o juiz, porque aí ele já fala o que tem que falar da carta, pra gente não perder 10 minutos de mesa batendo boca, sabe? E é complicado. Esses dias, até num grupo que a gente tem aqui de VTS, a gente falava sobre isso, né? Tem as 3 meninas lá, a gente falou, então, meninos, vocês precisam mudar o comportamento de vocês, né? Porque a gente já está sobrevivendo a uma pandemia nova aí, né? E a gente está se comportando ainda igual gripe espanhola, sabe? Tipo, não é assim. Escuta, responde, né? Às vezes eu dou um bom dia no grupo, tipo, ninguém dá bom dia de volta. Se alguém fizer uma piadinha, pronto, tem 300 réplicas, sabe? E isso é uma recorrência, assim, no mundo no geral e no VTS também. Então, é mó legal quando você ganha um torneio, assim, com um monte de menino jogando mesmo, assim, você fala, te peguei agora. Rapaz, isso é interessante o que você falou, porque realmente nesse mundo nerd, né, nesse mundo dessa galerinha, tem muito esses clichês. E quando eu entrei no grupo do Discord, aí eu vi o nome Jihad de Cueca. Esse é o nome do É, grupo. Caraca, velho, esse jogo aqui não é pra meninas. Então, assim, claro que uma mulher pode usar e tal, enfim, isso aí é outra questão, mas é um nome que remete a já um machismo intrínseco, assim, né? Já, pelo menos foi a visão que eu tive desse caraca, isso aqui não é muito sim, familiar e pra aí mim. depois quando você dá uma, assim, né, quando você fala assim, poxa, não é bem assim, vamos repensar a atitude, né? Esses dias a gente estava jogando, não sei qual menino que estava jogando a mesa com a gente, ele falou um palavrão, né? Aí ele falou, ai, desculpa, eu falei um palavrão. Eu falei, calma, tipo, ninguém aqui tá te dizendo que você não pode falar palavrão porque tem menino na mesa. O que a gente tá te dizendo é que você tem que ouvir o que as pessoas falam, né? É É, diferente. Ele, tá bom, então. É velho, complicado. tem muito essa Mas coisa, respondendo a né? sua pergunta, é legalzinho, assim, quando você ganha um torneio que tem bastante menino jogando, assim, você fala, não me ouviu na primeira mesa, né, safado? Bem feito. Agora, interessante. E principalmente assim, é um campeonato forte, né? Não é qualquer campeonato. Um campeonato brasileiro, um campeonato muito disputado, que
Ninguém vai para brincar no brasileiro. Todo mundo vai jogar para vencer. Sim, e Então não muito tem. porque investe bastante, né? Faz uma viagem, que Isso. tem um custo, né? Se programa para fazer aquilo, né? E essa é uma outra questão que difere muito o VTS do RPG. O VTS é um jogo competitivo e tem que ser. E as pessoas, às vezes, extrapolam esse limite da competição e levam isso para um lado pessoal que não convém, assim, né? É. Não É é porque, verdade. sei lá, Eu acho. eu atravessei você na mesa que eu não te amo mais, eu continuo te amando. Só atravessei você naquela mesa, único e especial. Naquela situação, né? Acabou, passou. É, exato, eu penso assim. É como eu costumo dizer aqui, sabe? Na mesa, todo mundo se destrói. Tem isso, discute às vezes, né? Como você presenciou quando eu jogo com meu irmão, a gente discute e tudo mais, mas terminou a mesa, Toma tá uma tudo bem. cerveja e tá tudo É do certo. jogo ali, ficou no jogo, acabou. É só isso. É. Então, Se todo tá jogador vendo? entendesse esse critério, era bem mais fácil também. Era, porque tem uma galerinha que emburra, assim, sabe? Que fica com raivinha Realmente. depois. Aproveitando esse gancho, né, falando sobre esse, esse fato, esse estereótipo, esse costume, cultura que tem o VTS, como é que você vê o cenário atual do jogo, né, com esse relançamento das cartas, a produção pela Black Century, a tradução dos decks? Como é que você vê atualmente e a sua visão de futuro para o jogo? É triste pra caramba que isso tenha acontecido concomitante à pandemia, né? Porque tinha brasileiro com data marcada, os estaduais já estavam se organizando para fazer ultra megas eventos, né? E de repente chegou a pandemia e deu um balde de água fria em tudo isso que a gente estava planejando, né? Eu acho legal a reimpressão do jogo, graças a Deus que o jogo voltou, né? Talvez atraia novos jogadores. Eu, particularmente, não gosto da tradução do jogo. Eu entendo que a tradução é importante, porque nem todo mundo tem o domínio da língua, e aí com a tradução talvez consiga mais jogadores, mas eu acho que o título da carta, o nome da carta, a gente podia pensar na carta como um substantivo próprio, assim, sabe? Uhum. Então não precisava mudar o nome da carta, o nome da carta podia ficar o mesmo. Eu vi umas traduções aí que é de assustar. Quando eu vi essas traduções no RPG, eu também assustei, porque quando eu tive contato com o jogo primeiro, ele não era traduzido, ele era em inglês. Aí você vê uns negócios assim, despertar com o frescor do amanhecer, sabe? Umas traduções muito doidas, assim. Eu nunca vou falar esse nome quando eu estiver jogando meu Wake. Sabe? É o A Wake. gente, a gente até brinca aqui, né? Que quando vai jogar a carta que é de outra língua, a gente tá É, lá. Na outra língua tem umas cartas em espanhol que a gente tem aqui também. É. Aí vai jogar Boneca de Sangre, Jacuzzi Doll. Meu amigo, é só pro cabo rir, viu? A Sunday, eu não lembro como ficou, mas a gente riu muito da Sunday também, ficou de um jeito muito engraçado a tradução. Aí, por mim, teria traduzido só o efeito e manteria o nome da carta em inglês mesmo. uhum. Nesse sentido. Um torneio do Joab no LAC esses dias atrás, tinha um mexicano jogando, né? Aí a gente anuncia as cartas em inglês. E já era difícil jogar com ele, porque alguém tinha que ficar ajudando, intermediando. Imagina só se naquele momento a gente ainda tivesse falando o título da carta em português e o outro em espanhol e sei lá quem traduzindo para o inglês, lascou, E Era uma gargalhada enorme. o pior é que eu né? falo os títulos em português, aí a galera fica rindo. Aquela wash, né? O pessoal tem um rapaz aqui que chama limpeza, limpeza. Assim, é engraçado. Realmente é um Mas ponto. é isso. Uhum. Infelizmente teve essa pandemia que deu balde de água fria, mas aí tem o LAC, né? O LAC que tá dando um suporte bacana. O que é que você acha da experiência do LAC? Você jogava antes? Eu joguei um pouquinho só, muito tempo atrás, e não segui no LAC porque é lento jogar no LAC, assim, é demorado, né?
Principalmente com aquela galerinha que gosta de argumentar. O Joab jogou aqui com o pessoal de São Paulo, meu, se não põe time limit na mesa, dura 5 horas uma partida, porque cada ação tem um porquê, né? E cada um quer dar o seu porquê. E no LAC isso era impossível, assim, dava para assistir, sei lá, uma série enquanto jogava uma partida. Mas com a pandemia é a alternativa que a gente tem. E eu acho que até otimizou um pouco isso, porque não sei o que mudou do tempo que eu joguei para cá, porque a plataforma é quase a mesma. Mas eu acho que por ser o único viés para jogar o jogo, o pessoal passou a se dedicar mais em ser mais breve, não sei, em usar melhor a ferramenta. Ou então, talvez, por ser a única forma de jogar, eu aderi e parei de reclamar também. Antes eu podia ir pessoalmente jogar, preferi encontrar pessoalmente jogar, mas agora que não dá, eu jogo assim, não sei. Mas ainda bem que tem o LAC. Se não tivesse o LAC, a gente tá pior. Verdade. Verdade. O Lackey deu uma livrada grande, assim. E o que eu mais gostei do Lackey é a experiência de a gente poder jogar diariamente com os jogadores de outros locais. Sim, A gente daqui de Campina, o único que viajou daqui foi Paulo, foi para Fortaleza, se eu não me engano, acho que foi Fortaleza que Paulo foi. O Foi resto ele. daqui a gente nunca viajou para fora para jogar. A gente só jogava entre si. Depois do saque que teve aqui, que a gente jogou com o pessoal de fora, e entrou agora o LAC, é que a gente tomou esse costume de jogar com os jogadores de fora e ver outros metagames, que eu acho muito importante, assim, que cada lugar tem seu meta, né? É bem diferente, o o meta de de São Paulo Campina tem... Grande, pelo amor de Deus. Eu já até desisti de colocar carta de fortitude no meu deck, porque não dá conta. Não dá conta. Já bate logo, derruba e pronto. Porque não vou me preocupar em pôr carta de acabar combate de fortitude para jogar com vocês, não. Senão vai É metade da muito, minha livraria só para isso. é muito combate aqui, a gente É gosta, né? muito Aí já é combate. da fase de combate. É, Campina Grande tem essa fama, Aqui né? eu não sei aí se tem isso, Fernanda, que aqui tem jogador que ele joga exclusivamente pelo prazer de fazer você descer para torpor. Ele não liga de ganhar. Ele gosta de Então, fazer você descer. Só isso. eu acho que já teve. A gente viveu umas fases muito legais do jogo aqui em São Paulo. Só que aí teve tanta, como posso chamar isso, briguinha interna, sei lá, teve tanta picuinha que o pessoal foi se distanciando. Então os grupos ficaram muito parecidos, porque aquele grupão se dissolveu em uns 5 grupos aí, e cada um joga mais ou menos igual. Aí, ontem mesmo, o Des pegou uma mesa no LAC com a Fabi e tinha 4 decks de bloco na mesa. Sim, eu E foi tava entre interminável eles, isso. inclusive. Foi horrível. O José não estava na mesa, inclusive. Tava eu e Jocelma. Ah, você estava também? Tava Então, também. Isso é uma resenha. meu, aí lascou, sabe? É complicado. As pessoas que vão jogando próximas acabam fazendo decks parecidos, assim, né? É, O tem. legal é não ter decks iguais, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui para Fernanda. Eu acho que essa vai ser boa. Eu não me lembro bem exatamente o tempo. Foi quando eu entrei de príncipe, já faz um Hum, tempinho já. Você era vice-coordenadora nacional, não era isso? ah, era. Eu queria saber como foi essa experiência para você de ser vice-coordenadora e tudo Ixi, mais. então, acabou a piada. O que que foi? O que que aconteceu, né? Quando o PASEC desistiu da coordenação nacional, eu acho que ele desistiu da coordenação nacional primeiro porque ele estava de saco cheio, porque todo mundo tinha opiniões contrárias e ele tinha que ficar intermediando as situações, assim, passando panos quentes para um monte de lados diferentes. Isso envolvia os amigos dele. Aí, quando ele não estava mais na CN, né, quando ele resolveu deixar a CN, ele fez um anúncio falando que ele ia deixar a CN.
E ele falou para mim, inbox, falou para mim, queria muito que você fosse CN para que você mudasse algumas coisas que a gente conversou que não davam certo. E eu falei para ele, tá, mas vai ser uma votação, né? Isso a gente precisa de apoio, não é assim que funciona. Obrigado pelos seus desejos, mas não é assim que funciona, né? A política por detrás disso, e a gente sabe que principalmente na época, essa política era movida por quem vai realizar o evento, os eventos nacionais. Então, quem vai fazer o Sula, quem vai fazer o brasileiro, era um poder de decisão da CN. E eu acho que o maior desejo das pessoas serem CN eram para escolher a sede do próximo ano, né? Lembro que na época eu abri candidatura, o Márcio abriu candidatura e tinha mais alguém que eu não me lembro quem era. Acho que era o Rafael Abud, não tenho certeza, não lembro quem era, mas mais alguém abriu candidatura. Aí eu conversei com o Márcio em box na época e falei, olha, a gente fez um acordo, na verdade. Independente de qualquer de nós que ganhe essa candidatura, por que a gente não trabalha com a ideia de CN e vice-CN, tendo em vista que o Brasil é grande e que um CN centralizado no Sudeste ou um CN centralizado no Nordeste talvez não dê conta da amplitude do país e das necessidades de jogo. Porque era uma época que eu acho que estava rolando muito mais VTS que hoje, inclusive. Assim, estava bem forte o cenário. E qual que era a diferença? Quem ganhasse a candidatura, além de ser o CN, teria controle das suas duas regiões. Então, o Márcio, por exemplo, ficou com Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E comigo ficaria só Sul e Sudeste. Porque eu tive menos votos que ele lá na eleição. Até então, as coisas iam acontecendo e eu ia deixando elas acontecer. Mas o que me incomodava eram uns negócios assim. Vamos fazer uma votação para decidir o que a gente vai fazer com tal coisa na lista de príncipes. Eu não sei se o Joab já estava na lista de príncipes nessa época, acho que ele deve lembrar. Aí abria-se uma enquete. Eu acho que lembro. Aí abria-se uma enquete, assim, gigantesca, com prazo para encerrar e os cambau. Aí os príncipes iam lá e votavam. Aí eu falava, Márcio, é incoerente. Se a gente for por esse caminho, o negócio não vai funcionar. Aí ele falava para mim, esquenta não. Eu estou abrindo essa enquete só para saber o que o povo pensa, que é anarquia. Depois eu vou fazer do meu jeito. Eu olhava pro negócio e falava, tem coisa estranha acontecendo nessa CN, sabe? A CN do Passec não era muito por essa linha. E até a do Suner, quando era em São Paulo, eu acho que a CN sempre teve um princípio bacana, assim, o Suner, ele era responsável por trazer as caixas de VTS da White Wolf com os kits promocionais, nananã, e aí distribuía para os príncipes das regiões, conforme o número de jogadores que eles elencavam nos torneios, sabe? Tinha uma premissa, assim, né? Tinha um porquê ter um CN. Depois de um tempo, o CN passou a ser, tipo, o ego, não sei, um barato assim. Aí tinha falado ao Márcio, né, que o que eu achava importante de se ter na CN era um site bem bacana, um site que talvez fosse mais bacana do que o da VEKN, que organizasse os torneios que a gente tem e que organizasse o calendário para que os jogadores conseguissem jogar principalmente os estaduais dos outros estados que eles não fazem parte. Teve uma época aí que o estadual do Rio e de São Paulo bateu na mesma data. Tamanha a falta de conversa que a gente tinha, né? De combinar as coisas. E eu já tinha falado com o Casey, que é um jogador do Rio, que ele ia cuidar dessa parte, etc e tal. Mas aí aconteceu o dia fatídico. Aí teve o saque e BR aqui em São Paulo, e antes disso já estava rolando um estresse de um dos nossos jogadores com uma das nossas jogadoras aqui. E nesse dia do saque ele resolveu. Tinha um jogador que inclusive está banido ainda, o Mota, de São Paulo, que inclusive fui eu que solicitei o banimento dele enquanto vice-CN e o banimento do outro jogador, do Elzo, porque eles estavam agindo. É bullying o nome que a gente chama hoje, né? Mas para mim não era nem isso, era uma pirracinha, assim, era
era uma pirracinha com uma outra jogadora daqui. E aí, nesse evento, o que que aconteceu? O Elzo embriagou o Mota e disse no nosso grupo de São Paulo que o Mota era o órgão dele e que ia tomar as providências necessárias. No meio das mesas, o Mota resolveu brigar com o Lincoln, que era o juiz do torneio, e o Lincoln mandou ele descer. Desqualificou ele da mesa, deu um DQ e mandou ele descer. O torneio ele tinha 2 pisos, né? Uma parte de bar embaixo e a parte onde a gente estava jogando em cima. E mandou o menino descer. Aí o Mota desceu e encontrou lá embaixo com a menina em questão. E aí ele ameaçou ela fisicamente. E enquanto isso, a gente não sabia que isso estava acontecendo, porque a gente estava jogando torneio lá em cima. A gente veio a descobrir que isso estava acontecendo quando virou uma puta gritaria lá embaixo. E aí parou as mesas e todo mundo foi ver o que estava acontecendo. Os meninos voltaram lá depois do final do torneio. Tava rolando a final, eles estavam batendo lá na porta do teatro que o Deus tinha alugado para fazer evento, para brigar com a menina em questão, que nem lá mais estava, que tinha ido embora. Aí no dia seguinte a gente tinha, não sei se era uma final ou se a gente tinha uma outra parte do torneio, ou se era um torneio paralelo, não sei. Mas a gente tinha um outro evento no outro dia. Eu conversei com o Márcio, falei para ele que eu queria que os VKNs fossem banidos. Expliquei o caso, ele até concordou, só que isso tomou uma super proporção, porque o Elzo foi conversar com outros jogadores de outros estados, e aí começou a virar um motim, e virou uma guerra, e virou uma treta gigante. E o Márcio se viu ameaçado no cargo de CN dele. E quando ele se viu ameaçado do cargo de CN dele, ele me retirou da CN também. E desde esse dia, super respeito a pessoa do Márcio, mas não sou mais amiga dele. Não posso dizer que sou amiga dele, porque, primeiramente, eu não sou conivente com esse tipo de atitude. E foi feio, meninos. O negócio, assim, se não tivesse uma galerinha de bem ali que jogou baldes de água nas coisas, a galera ia ter partido pra porrada e quebrado tudo. Era isso que ia ter acontecido naquele evento. O Mota, eu acho que, inclusive, eu acho que mesmo tendo expirado o prazo do banimento dele, acho que a VKN não liberou o VKN dele. Acho que por decisão da VKN, o registro do Mota ainda está Banido. banido. Mas não foi boa a experiência. Foi uma CN que não produziu absolutamente nada do que colocou no plano de governo. Foi uma CN que não apoiou os movimentos. Então, por exemplo, não sei como está em Campina Grande, mas eu vi que o Desso anunciou o brasileiro com o brasileiro, o paulista com X premiação aí, né? Aí depois ele teve que fazer um repost corrigindo isso, porque o Kleber falou, não vai ser assim, não. A Conclave não, a CN vai entrar com mais premiação nesse evento, vamos ampliar isso aí. Então, eu acho que o papel do CN está aí, em promoção de jogo, entendeu? E quando vê alguma coisa errada acontecendo, não pode deixar prosseguir. E aí isso complementa o que eu estava dizendo anteriormente, tipo, um saco ser menina no VTS, assim. Na verdade, é um saco ser menina na sociedade. Mas falando do nosso jogo, é um saco ser menina no VTS, porque você tem que ver essas coisas acontecendo, você delata, e mesmo assim a galera ignora. Mas eu já tô acostumada com essa paradinha. Vamos voltar para a parte alegre da entrevista. Eu lembro que nesse tempo eu tinha acabado de assumir, fazia pouquíssimo tempo que eu tinha assumido o Principado, eu não sabia de nada que estava acontecendo. E aí, como a gente tinha pouquíssimo contato com o pessoal daí, eu só vi a zoada, né? Só via os posts e tal, mas eu não sabia os pontos, o que é que tinha acontecido nem nada. No tempo eu só... O Guinês me chamou nessa época para conversar sobre o que tinha acontecido, né? E quando houve o lance da liberação do VKN do Mota, que estavam sugerindo que liberassem, o do Elzo liberaram, acho que depois de um ano, não sei como é que foi, mas o do Mota eu lembro que ficou, eu acho que ainda está pendente, inclusive,
mas quando expirou o prazo, né, do banimento, ele me contestou, porque ele me confundiu com a menina cuja qual o Mota tinha tentado agredir, né? O que você acha de desbanir o Mota, não sei o que, não sei o que mais. Falei, então, isso daí não é comigo, isso daí você tem que falar com a pessoa X, porque ela foi agredida, conversa com ela e veja o que vocês se entendem aí. Eu acho que ele é um risco, porque qualquer pessoa que bebe ou que use qualquer tipo de droga e perca o controle total a ponto de tentar bater no juiz, o menino é grande, viu? De tentar bater no juiz ou de bater numa menina dentro do torneio, como que você vai conviver melhor? Aí joga pelo LAC, sabe? Aí libera o PKM dele só no LAC. Porque pessoalmente é muito complicado. Ameaça direto. Isso aí já é além Complicado. da ética moral, né? Já ultrapassa as barreiras Ultrapassou. de Ultrapassou. Já competitividade. partiu para outras questões que É, não devem entrar no VTEI. é verdade. É, Para ser um jogo saudável. Mas isso é conviver em grupo, né? Conviver em grupo, eu acho que está na função do CN, sim, por ser responsável pelo jogo no país, de ver quando tem alguma coisa errada e falar, opa, isso não pode é, mais acontecer, a gente tem que tem resolver. que. Ou mesmo do príncipe, ver alguma coisa errada acontecendo, ou mesmo do juiz, quando está no torneio, ver alguma coisa errada acontecendo, falar, ó, essa ação é ilegal, você não podia fazer, volta aí, sabe? Essa sua atitude não é bacana, não pode acontecer, isso não é fair play, né? E corrigir. De fato. Quem está à frente realmente tem que tomar as atitudes. Eu acho que o pessoal deu uma boa amadurecida, assim, nos últimos tempos, sabe? O torneio na Paraíba foi espetacular. O brasileiro de Campina Grande foi espetacular. Reiterar o meu agradecimento pela recepção. Eu voltei Mas o melhor que muito importa. triste. E depois eu fui a João Pessoa, e aí eu voltei mais triste ainda. Juro mesmo que eu não queria mais voltar. Falei pro Desse, eu não quero mais voltar. Olha onde a gente está hospedado aqui. Eu não quero mais ir embora, eu quero morar aqui. Para completar aqui, tem uma última pergunta que a gente gostaria de fazer, que é qual clã que te representa? Ixi, eu acho. Eu tenho uma dúvida. Eu vou escolher. Eu vou escolher Toreador com La Sombra no coração. Toreador com a sombra do coração. Pessoal, eu vou escolher Toreador, porque o que eu gosto é de arte, é de viver assim. Mas se eu pudesse ser abraçada um dia na minha vida, eu ia querer que fosse uma sombra. Ia ser bem mais interessante. Então tá respondido aí. La Sombra, ou um toreador com coração de La Sombra. Boa resposta. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a quem acompanhou essa entrevista. Obrigado a Fernanda também pela contribuição. Foram assim respostas muito boas, né, que vão ajudar muito a gente a propagar mais esse tipo de conteúdo. E não se esqueça de deixar o like aí no nosso vídeo, de acompanhar os próximos vídeos e nos seguir nas redes sociais que estarão aqui embaixo.